Bom dia, abençoados de Deus. Hoje eu tenho uma mensagem poderosa e difícil de ouvir, mas eu desafio vocês. Façam um esforço de ouvir até o final. Ainda que na correria da vida você não consiga ouvir, mas no carro, eu escuto muito tomando banho, ou no banheiro, ou tomando café, mas escuta essa mensagem. E se ela, eu tenho certeza que vai impactar a tua vida, porque impactou a minha vida, da minha família. Envia para pessoas que você sabe que também vai impactar. Meu irmão, não estou preocupado em curtidas, e se você está se inscrevendo no meu canal, da minha família. Rapaz, eu estou preocupado com isso. Uma coisa que eu peço é que eu e a minha família sejamos um canal de Deus. Que Deus use esse pequeno servo, cheio de falhas e imperfeições, mas que Ele tenha misericórdia de me usar, aproveitar essa ferramenta poderosa que é a mídia, que possa impactar a tua vida. Essa palavra, toda palavra que sai da minha boca, pode ter certeza que impactou a minha vida. Eu vivo e vivi tudo que eu estou falando. Mas vamos lá. Tenha paciência. Ouça, que vai mudar a tua vida. Mudou a minha. Um certo homem nos Estados Unidos, isso é verídico, pode verificar lá no YouTube, é um serial killer. E esse homem matou muitas mulheres, muitas e muitas mulheres. Destruiu famílias, destruiu sonhos, dilacerou corações. E agora esse homem foi preso. E o que a polícia, o FBI queria era achar os corpos daquelas mulheres para poder trazer um pouco de paz para as famílias, poder enterrar o seu ente querido. E não teve outro jeito, teve que fazer um acordo com esse homem. Ele diria onde estavam os corpos, mas em compensação ele não iria para a cadeira elétrica, teria prisão perpétua. Então houve o dia da audiência, ele falou onde estavam os corpos, acharam os dezenas de corpos, infelizmente. E os Estados Unidos tem um costume de que, é até didático isso, né? Ele coloca o assassino ali e é dado a oportunidade para as famílias, amigos, principalmente as famílias, o microfone, e essa família pode falar para aquele homem tudo que ela quiser. É o momento de ela botar, né, aquilo para fora. E então foi os pais, as irmãs, os irmãos, filhos, e cada um, meu irmão, não seria diferente, né? Abriu sua boca e lançou palavras de maldição sobre aquele homem, botou para fora todo o ódio, toda a raiva, e foi assim, um por um, até que chegou um senhor, parece até um Papai Noel, né? Barba branca, uma feição angelical, né? Um homem sereno, e ele começa assim a sua fala: você tornou minha vida muito difícil. Aí todo mundo pensou, né? Claro, matou tua filha e agora tua vida está destruída. Ele falou assim: eu sou um cristão. O que eu aprendi na palavra, o que eu aprendi com Deus, com seu filho Jesus, que eu tenho que te perdoar. E é muito difícil. Você me colocou numa situação como cristão de que eu teria que trocar o ódio, a vingança, a justiça pelo perdão e confiar na justiça de Deus e dos homens. Mas escolhi o caminho de Deus. E eu, apesar de toda a dor que tu me provocou, a minha família, eu te perdoo. E entrego à justiça de Deus o teu destino. Rapaz, aquele homem, a cada palavra das outras famílias que o acusava e transbordava de ódio por ele estava inerte, não tinha uma reação facial, porque ele era um serial killer. E o serial, ele não tem sentimento. E cada pessoa que chegava e falava aquelas palavras contra ele,
Mas quando aquele senhor falou, eu te perdoo, rapaz, aquilo foi uma bomba atômica, buf! E aquele homem chorou no tribunal. Vê lá no YouTube, ele chorou. Esse é o poder do perdão, meu irmão. Cada família, eu não estou julgando elas, que transmitiu todo o ódio que tinha para aquele homem. Só que aquilo ali, não... Ele falou tudo por ele, mas não, eu te garanto, meu irmão, não mudou nada aqui dentro. Ao contrário, se tornou algo vicioso, porque ela lançava aquelas palavras para ele, não tinha efeito nenhum, voltava para ela e ficava ali. Na verdade, além da dor que ele causou aquelas famílias, ele continuava dentro das famílias. Por quê? Ele continuava dentro da mente e do coração dela, porque ele estava ali constantemente, aquela família constantemente estava lembrando dele, lembrando tudo que ele fez. Então o veneno dele estava constantemente no coração, na mente dessas pessoas. Aí tu fala assim, Alex, você fala isso é muito fácil. Me peça tudo, menos isso. Você não sabe o que o fulano fez, o que o ciclano fez. Meu irmão, eu experimentei traições de vários tipos. E elas vieram, vários tipos de traições, num momento único. Veio uma bomba em cima de mim. Eu estava dilacerado, arrebentado. Muitos que estão aqui me ouvindo sabem a minha história. E aí chegou um dado momento que uma dessas pessoas que me traiu, me humilhou, provocou sentimentos terríveis em mim, que eu nunca tinha experimentado, nunca tinha sentido. E até que um dado momento eu saí em direção dessa pessoa para fazer besteira, para botar para fora todo o meu sentimento, como aquelas famílias fizeram. E eu saí, e eu tive uma experiência que eu nunca tinha tido com Deus. No meu caminho até essa pessoa, eu escutei, eu não sei se foi na mente, se foi no coração, eu não sei. Só sei que para mim foi audível. Ela falou assim, Deus falou, o que você vai fazer? Eu não respondi, eu sabia que era Deus, não parei e falei, Deus está falando comigo. Não, eu estava envolvido com o meu sentimento de raiva, de ódio. E eu estava caminhando e aquela voz falou, o que você vai fazer? Eu não respondi. Estava duro como aquele assassino. Tirando as devidas proporções, estou falando de sentimento. E aí de repente a voz falou a segunda vez, o que você quer fazer? Aí rapaz, apertou um botão em mim, eu chorei no meio da rua, andando, todo mundo olhando, eu não estava importando para ninguém. E eu falei ali, quase sem força, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Como filho de Deus, eu quero fazer a tua vontade. Mas a minha vontade de fazer a tua vontade era essa, assim, ó. Mas a vontade de fazer o que o meu sentimento dizia, a minha carne dizia, era isso. É o que estava prevalecendo. Aí a voz falou a terceira vez, clama a mim. E aí eu choro, eu clamei andando no meio da calçadão e eu falei, Senhor, Espírito Santo, quando eu pisar nesse lugar, em direção a essa pessoa, que o Senhor me tome de tal maneira que não sobre um pedacinho do Alex, que o Senhor venha sobre mim, porque senão... E foi o que aconteceu, quando eu pisei no lugar onde ele estava, parecia algo diferente. Fiquei face a face com ele. E eu falei assim, pô, eu fui teu amigo. Eu te ajudei, a você, a tua família, te abençoei. Pois a cada gesto de amor, você me deu várias punhaladas nas costas. Sabe o que eu poderia fazer contigo agora? Ele abaixou a cabeça. Mas nessa hora eu senti, cara, o Espírito Santo veio sobre mim. E eu me senti transbordando de amor. Eu estava tão cheio de amor. Cara, aquele sentimento de ódio, de raiva, rapaz, não tinha mais efeito. E o sentimento era maravilhoso, amor. Tinha que vir de Deus, porque de mim nunca viria. Eu nunca teria capacidade de fazer o que eu ia fazer ali na hora. Eu falei para ele, eu poderia fazer algo
em você como um homem, mas eu sentindo tanta presença de Deus, e começou a transbordar e saiu pela minha boca. Falei assim, ó, na autoridade que eu tenho em nome de Jesus, eu perdoo você, e eu libero a tua vida, eu libero tudo que você fez, e eu desejo o bem para você. Eu desejo que Deus realmente transforme o teu coração, e que você seja um homem de Deus, e que você possa mudar. E quando eu falei isso, meu irmão, ele chorou, eu abracei ele e saí. Se eu tivesse feito o que eu queria fazer, eu não ia sentir o que eu senti. Talvez eu sentisse um prazer momentâneo, mas, meu irmão, ia acabar com a minha vida, ia acabar com os projetos que Deus tinha para mim. Eu tinha sofrido uma derrota, uma perda terrível, mas eu não sabia que Deus é o Deus que faz tudo novo. É um Deus que pega nada e reconstrói algo novo. E é o que Ele fez, é o que eu estou vivendo hoje com a minha família. Deus é muito bom. Meu irmão, isso não é amnésia. Eu não esqueço o que aconteceu. Só que hoje eu lembro sem sentimento. Aquele sentimento que era o veneno. É um veneno. Aquelas famílias que se soltaram tudo. E eu não estou julgando aquelas famílias. Só elas sabem a dor que elas sentiram. Mas aquele homem continua fazendo mal a elas. Eu sei que o mal que essa pessoa fez, eu liberei. Eu não esqueço. Só que eu liberei. Agora se eu convivo com ela, não, porque ela não mudou. Ela não mudou, ela não se arrependeu. Eu não sei o que é a minha atitude, o que aconteceu na vida dela. Eu sei o que aconteceu na minha. E outra, eu parei de olhar para ela e achando um justo juiz, um homem santo, um homem perfeito. Não, eu acho que o Senhor tinha que fazer assim com ela, porque olha o que ela fez comigo. Eu queria a justiça de Deus, eu não queria a graça de Deus. Antes de liberar perdão para ela, eu queria o fogo de Deus descendo e destruindo ela. Mas agora eu falei, Senhor, agora está em tua mão. Eu entreguei ele e as pessoas que me feriram na mão de Deus. Que Deus faça o que tiver que fazer. Se Ele quiser, ele se arrepender, Deus perdoar, e Deus mudar a vida delas, elas serem felizes, amém. Não cabe mais a mim. Eu consigo conviver com isso. E outra, eu fico feliz com isso. Rapaz, quando você faz isso, você fica um pouco parecido com Deus. Hoje eu senti, quando eu tomei aquela atitude, que eu fiquei um pouco parecido com Deus. Falta muito. Eu estou muito longe disso, mas, cara, eu me senti bem, me fez muito bem. E isso me ajudou, porque no decorrer da minha caminhada, outras pessoas me feriram, talvez não na mesma proporção, mas agora eu sei lidar com isso. Tem pessoas que eu fui amigo, sou amigo, e elas me trataram mal em vários momentos. Não me trataram como amigo. Mas o que eu fiz? Não me importa se ela não me trata como amigo, ou pelo menos ela fala que eu sou amigo dela, mas a atitude delas não condiz. Me feriu, me machucou. Mas o que eu faço? Eu continuo sendo amigo delas. Continuo. E outra, se precisar de mim, estou aqui para ser um canal de bênção. Porque o que eu tenho para dar para essas pessoas é o que Deus colocou em mim. Não é o Alex, é Deus. E é o que você tem que fazer, meu irmão. Se você é um filho de Deus, você tem que ter o coração igual a Deus. Mas eu não consigo. Claro, eu nunca ia conseguir se eu não falasse, Senhor, vem sobre mim, eu não posso fazer. Foi Ele que veio sobre mim. Foi Ele que me capacitou. Cara, é tão bom, é libertador. Eu não tenho veneno de ninguém que me feriu, que me traiu, que me machucou. O que eu tenho dentro de mim é o Espírito Santo que me capacita a perdoar. Permita Deus limpar teu coração. Eu perdoei, eu não lembro. Não, tá lá guardado aqui, ó. Tem vários compartimentos dentro de você. Você guardou naquele lugar de entulho, né? Toda casa tem um lugar que é da bagunça. Esse sentimento você guardou no quarto da bagunça, tá lá. O que acontece? De tempos em tempos você visita. Em tempos em tempos você aperta um botão, alguém aperta um botão em você, que você acessa esse quarto da bagunça, do sentimento ruim, e traz à tona e você... E te faz o mal, nunca vai te fazer o bem. Você sabe disso. Que Deus te capacite a perdoar. Porque você vai ver como isso é libertador e como vai mudar a tua vida, como mudou a minha. Um dia abençoado. 14 minutos. Escuta essa palavra. Ainda que em prestação Casa Bahia, em 14, 15 vezes.
escuta essa palavra. Não estou preocupado se você vai me curtir, se você vai visitar o canal, se você vai compartilhar, vai se inscrever. Eu só quero ser bênção para a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.